Oi gente, seja bem-vinda a mais um vídeo da série Dicas de Automaquiagem. Hoje eu vim falar um pouco sobre corretivos, né? A gente tem vários tipos de corretivos aí no mercado. A gente tem corretivo colorido, o corretivo do tom da nossa pele e o corretivo mais claro que o tom da nossa pele. Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre esses tipos de corretivos e eu vou explicar pra vocês a diferença entre eles, qual que é a ordem que deve se usar e qual corretivo que eu devo comprar. Bom, vim toda equipada aqui já pra mostrar pra vocês. E eu separei vários dos produtos que eu tenho aqui pra eu conseguir mostrar pra vocês na prática, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui do princípio no resumão. O primeiro tipo de corretivo que a gente deve usar, se necessário, é o corretivo colorido. Ele é um corretivo de correção. Ele vai corrigir algum pigmento ali na nossa pele, dependendo do tipo e da cor da mancha que a gente tem. Cancelar alguma cor de algum pigmento que tem na nossa pele. Esse tipo de corretivo, ele tem que ser usado antes da base, ele é o primeiro passo de tudo. Primeiro a gente anula a cor das nossas manchinhas e depois que a gente vai pra neutralização com base e corretivo do tom da pele. Agora já vindo pro corretivo do tom da nossa pele, a gente vai usar ele pra corrigir, então de repente alguma olheira que você tá ali, ou até mesmo alguma manchinha na pele, desde que não seja tão pigmentada assim, que precise de um corretivo colorido pra cancelar aquela cor. E o corretivo mais claro que o tom da nossa pele, ele é um corretivo de efeito, então ele vai servir apenas pra fazer aquele jogo de iluminação e contorno no nosso rosto. Bom, agora vamos pra prática e como primeiro passo, se necessário, deve ser usado o corretivo colorido. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu uso o corretivo colorido no meu rosto. Eu vou falar um pouco sobre as cores também, tá? Pra manchas e olheiras. Se você tem alguma mancha roxa no seu rosto ou a olheira mais arroxeada, você deve usar um corretivo amarelado, porque ele vai quebrar, ele vai anular o tom de roxo. Se você tá com alguma mancha ou a sua olheira é mais esverdeada, o fundo dela é mais verde, você tem que usar o corretivo mais avermelhado. Se a sua olheira tem aquele fundo mais azulado e você tiver a pele clara, você pode usar corretivos mais rosados ou em tons de coral, tá? Se você tiver a pele morena, a gente vai seguir a mesma linha, porém com um corretivo com uma cor mais presente, tá? Mais pigmentado. E aí você pode optar por um tom de salmão. E se você tiver a pele negra, a gente vai trabalhar com um corretivo alaranjado. E pra quem tem melasma, né, aquelas manchinhas marrons espalhadas pelo rosto, a gente trabalha com um corretivo roxo. Lembrando que esses corretivos coloridos, eles têm que ser trabalhados de forma muito pontual, ou seja, tem que aplicar eles somente aonde é necessário, somente onde a gente tem pigmento ali. Essas cores, elas vão anular uma outra. Então, obviamente, você tem que aplicar o corretivo apenas onde você tem essa pigmentação mais concentrada. Bom, eu tenho a pele bem sensível, então eu tenho algumas regiões do meu rosto bem avermelhadas, né, rosadas, e eu não estou num momento muito bom da minha pele, por isso que eu tô cheia de espinha, né, na verdade algumas manchinhas, as espinhas já saíram, mas eu tô com bastante manchinha avermelhada, né, no meu rosto, então eu vou mostrar aqui pra vocês na prática como que eu vou corrigir esses tons, tá? Então se você tiver rosácea, né, ou tiver com a pele muito sensível aí, muito avermelhada, você tem que usar um tom de corretivo esverdeado. Esse meu que eu vou usar aqui é o Naked Skin da Ruby Rose. Lembrando que a gente tem que usar esse tipo de corretivo antes da base, são só nas manchinhas. Eu não gosto de vir direto com o aplicador e aplicar no meu rosto, que eu acho que em muita quantidade. Então eu vou aplicar um pouquinho aqui na minha mão, ó. Eu gosto de vir com um pincelzinho língua de gato, que ele é um pouquinho mais denso. E eu vou aplicar esse corretivo apenas onde eu tô com essa vermelhidão mais aparente, né? Então principalmente aqui nas minhas espinhas, ó. Lembrando que é pouca quantidade, tá? É só pra anular a cor. Eu tenho também essa região aqui na lateral das bochechas mais rosadas, então eu vou aplicar bem pouquinho, em menor quantidade aqui, só pra cancelar um pouco dessa vermelhidão aqui do meu rosto. E aí depois que eu vim com o corretivo colorido, eu gosto de vir com uma esponjinha pequenininha seca, tá? Pressionar um pouco o produto contra a pele. E aí depois que eu fiz a correção dessas cores, né, das minhas manchinhas, eu espero uns minutinhos pro produto assentar na pele, pra eu já não vir com mais produto líquido, né, com a base ou com o corretivo em cima e não acabar misturando o corretivo colorido com outro produto. Então é muito importante que a gente respeite esse tempo aí de espera, tá? E por que o corretivo colorido, ele é tão importante, né? Porque muitas vezes a gente tem manchas pigmentadas no nosso rosto ou aquela olheira super presente e às vezes a gente acha que a gente passando quilos e quilos de base ou quilos de corretivo vai resolver o nosso problema. E aí acaba que a pele fica extremamente pesada, né? Uma cobertura extremamente alta. E quando a gente usa o corretivo colorido, não tem a necessidade de a gente vir com muito produto, porque a base, ela vai neutralizar o tom. Só que se o pigmento que tiver ali embaixo da mancha ou da olheira for muito presente, muito pigmentado, ele vai se sobressair. Então você vai estar aplicando lá camada atrás de camada, quando você vai ver, você tá com uma cobertura
cobertura extremamente espessa na pele desnecessariamente. Então você vem, trabalha com um corretivo colorido apenas nos pontos que você precisa cancelar, né, e anular aquela cor. E aí você pode trabalhar com uma camada mais fina de base ou de corretivo sem precisar dar tanta cobertura naquela pele, porque o tom que tá embaixo do pigmento já foi anulado. Você não vai depender da base pra te dar uma cobertura o suficiente pra anular aquele tom. E aí agora que a gente já anulou esses tons avermelhados, esperou o produto assentar na nossa pele, você pode vir diretamente com a base se você quiser. Eu particularmente gosto de trabalhar com um corretivo antes da base, justamente porque o corretivo ele tem uma pigmentação mais alta do que a base, então é realmente pra garantir que as regiões que estão esverdeadas no meu rosto não apareçam quando eu vim com uma base, tá? Então eu gosto de vir com um corretivo. Eu vou usar esse corretivo aqui da Maquier, ele é um corretivo de camuflagem, tá? Ou seja, ele tem uma altíssima pigmentação, corretivo extremamente cremoso e pastoso. Eu já falei aqui que eu realmente não gosto de trabalhar com produtos nessa textura, então eu sempre coloco um pouquinho de diluidor nele pra ele ficar mais emoliente. Eu acho que quando a textura é mais fluida, ela se funde muito melhor com o tom da nossa pele, não fica com uma camada tão espessa. Vou vir com outro pincel, esse pincel aqui da Marissa, QP8, é maravilhoso pra corretivo, eu amo ele. E aí o que eu faço? Vou pegar aqui o corretivo, tirar o excesso aqui na minha mão, e aí eu vou trabalhar com esse corretivo que tem uma cobertura alta, apenas em cima da parte esverdeada, tá? Como eu falei, você pode vir com a base também, a ideia é que seja do tom da sua pele ou um corretivo ou a base, pra neutralizar esse tom. E aí é muito importante que você utilize um pincel nesse momento e dê batidinhas, tá? Não arrasta o produto, senão você vai acabar arrastando o pigmento verde que tem embaixo. Tudo na maquiagem é construção, tá? Então pega um pouquinho de produto, você vê que precisou de mais, você pega mais, mas vai aos poucos, já não vem com muito produto pra não ficar com uma camada muito espessa, tá? E aí é como eu falei, se você não tiver manchas muito pigmentadas no seu rosto, pode ser que não seja necessário você trabalhar com um corretivo colorido, tá? Olha como já neutralizou o tom. A vermelhidão do meu rosto já desapareceu. Volto com a esponjinha, dou batidinhas, o produto assentar bem na pele. E aí vamos falar um pouco de olheiras agora. Eu não sou uma pessoa que tem olheiras muito pigmentadas, muito presentes, né? É muito comum que o nosso rosto não seja uniforme, não tem o mesmo tom em todas as regiões, principalmente nessa região aqui abaixo dos olhos, né, que a gente tem vários vasinhos, então é natural que ela seja um pouco mais pigmentada. Porém, tem pessoas que têm a olheira mais pigmentada, tem pessoas que têm olheiras menos pigmentadas. Eu, por exemplo, não precisaria trabalhar com um corretivo colorido na região das minhas olheiras por elas não terem tanto pigmento. Então, um simples corretivo do tom da minha pele com uma cobertura média ali já ia resolver o meu problema. Mas como eu quero mostrar pra vocês na prática como trabalhar também com corretivo colorido nas olheiras, eu vou trabalhar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu tenho essa região aqui das minhas olheiras, ó, nessa vírgula aqui, levemente arroxeada, é bem pouco. E quando a gente fala de olheiras mais arroxeadas, a gente trabalha com tons de amarelo. Eu limpei o meu pincel com um limpador de pincéis mesmo, tirei bem o pigmento verde que tava nele, que eu usei pra fazer a outra correção aqui do meu rosto. E agora eu vou vir com esse tomzinho aqui de amarelo, ó. Tiro bem o excesso, gente. E eu vou trabalhar com esse corretivo apenas aqui nessa região, que é a minha região roxinha, tá? Volto com a esponjinha, vou dar batidinhas pro produto assentar aqui na minha pele. Voltar com um pincelzinho sujo aqui do corretivo de camuflagem, que é do tom da minha pele, só pra passar em cima desse amarelado, tá? Eu, particularmente, na maioria das vezes, gosto de vir com um corretivo do tom da minha pele, já dá uma corrigidinha antes de vir com a base, porque aí o último tom que vai ficar é o tom da base, né? Então ele vai realmente uniformizar o meu tom, mas aí é de gosto, cada um gosta de trabalhar de um jeito, tá? Agora que eu já cancelei o tom da minha pele, eu vou vir com a base. Eu vou usar essa base aqui da Boca Rosa, ó. A minha é na cor 3 Francisca. Na hora de aplicar a base, é importante que a gente dê batidinhas. A gente não pode espalhar, porque senão a gente vai arrastar o produto que tá embaixo, tá? E agora que eu neutralizei o tom da minha pele com a base, se for necessário você vir com mais corretivo, você pode vir de uma forma mais pontual. Então, vou voltar com o meu corretivo da Maquier, tá? Que já tá diluído. E deixa eu dar um zoom em vocês. E o corretivo verde anulou o tom aqui das minhas espinhas, porém ainda sinto necessidade de vir com um pouquinho mais de cobertura aqui nessa região, então eu vou aplicar um pouco mais de corretivo só aqui nessa região pra corrigir, tá? Eu volto com a esponjinha, dou batidinhas pro produto assentar aqui na pele, ó. Aí o corretivo do tom da sua pele, você vai usar ele pra dar mais cobertura onde você acha que você precisa aí de uma cobertura maior. E aí depois que a gente fez toda a correção e neutralização do tom da nossa pele, aí sim a gente vai trabalhar com um corretivo mais claro, que é o corretivo de efeito que eu falei pra vocês, né? Nos pontos estratégicos de iluminação do nosso rosto. Eu indico que você use de meio tom a um tom, 2 no máximo, estourando mais claro que o tom da sua pele pra fazer esse jogo aí de iluminação. Vou pegar esse corretivo aqui, que é o M10 da Bruna Tavares. Vou pegar um outro pincelzinho. Eu gosto muito desses pincelzinhos assim de esfumar sombra pra trabalhar com corretivo, tá? E aí, como esse corretivo mais claro que a gente usa é só pra fazer esse jogo de iluminação, eu gosto de trabalhar com corretivos mais emolientes, né? Mais líquidos e
que não tenham tanta cobertura assim, muito porque esse tipo de corretivo ele não vai camuflar nada. A ideia é não usar esse corretivo mais claro para esconder e corrigir nada no nosso rosto. Muito porque se você usar um corretivo mais claro que o tom da sua pele na sua olheira, a chance de você acinzentar ela é gigantesca. Então é muito importante a gente trabalhar com essa correção primeiro e trabalhar com o corretivo mais claro que a nossa pele apenas para dar efeito, tá? Vou vir aqui com um pincelzinho e aplicar esse corretivo mais claro apenas nos pontos que eu quero iluminar aqui do meu rosto, que é o comecinho aqui da testa. Eu gosto de trazer ele um pouquinho aqui pro nariz, aqui nessa região na lateral e abaixo dos olhos aqui para atrair luz e aqui na região do queixo. E aí esse tipo de corretivo de iluminação, você trabalha com aqueles pontos que você quer ressaltar e iluminar do seu rosto, tá? Vou pegar aqui a Baby Esponjinha de novo, dar batidinhas e esfumar esse corretivo aqui pra ele se fundir com os outros produtos que estão aqui abaixo da minha pele. E aí depois que eu já fiz a correção, neutralização, fiz o jogo de iluminação com um corretivo mais claro, é importante selar esses produtos justamente pra eles não sambarem, né? Justamente esses produtos ficarem no lugar. Eu vou selar com um pozinho translúcido, tiro sempre o excesso aqui na minha mão, ó. Venho empurrando o pó pra dentro da minha pele pra selar os corretivos. Então aonde eu apliquei o corretivo colorido, eu vim dando batidinhas com o pó pra assentar, deixar essa região bem sequinha, tá? Não correr o risco do produto sair daqui ao longo do dia. Bom, gente, então basicamente é isso. Então vamos lá, só pra fazer uma recapitulação. Corretivo colorido vai cancelar e anular olheiras e manchas na nossa pele. Ele vai fazer essa correção aí da cor. O corretivo do tom da nossa pele, ele vai vir pra corrigir e dar cobertura nas regiões que a gente acha que precisa mais. E o corretivo mais claro, a gente não dá cobertura com ele. É um corretivo de efeito, apenas pra fazer o jogo de iluminação no nosso rosto. Se vocês gostaram desse vídeo, curte o vídeo aqui pra mim, compartilha esse vídeo com as suas amigas que também adoram maquiagem e um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!